Truffaut dizia que não existem filmes bons ou filmes ruins, apenas diretores bons ou diretores ruins. Vamos pensar um pouco sobre isso. O que define um bom diretor para o pessoal da Carrier du Cinéma, a revista muito importante que revolucionou a história do cinema nos anos 60, que é o cerne da Nouvelle Vague francesa, né, no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60, que lançou essa ideia da política dos autores, né. Para esse pessoal, principalmente para François Truffaut, um bom diretor ele é alguém que tem uma personalidade visível em sua obra, que você assiste a um filme dessa pessoa e você reconhece que é um filme daquela pessoa. E ele vai até mais longe, ele diz, o filme menos interessante, o pior filme de um autor ainda é mais interessante do que o melhor filme de um diretor ordinário. Une autre question que je voulais poser, c'était, en Amérique, tout le monde connaît ce qu'on appelle les auteurs theory, qui n'est pas exactement ce que ça a été en France, où c'était la politique des auteurs, qui a été commencée par vous, par Bazin et par tout un tas de gens dans les années 50. Et je crois que la preuve de ce qui est valable dans cette théorie, c'est on pourrait le trouver dans vos propres films. Dans le sens que vous êtes vraiment auteur. Oui, la politique des auteurs, c'était l'idée que les films n'étaient pas des... Que bien sûr, les films se font en équipe, mais que où quelqu'un a quelque chose à dire, où quelqu'un a des idées sur la vie et sur le cinéma et sur le monde. Et alors tout ce qu'il fait est intéressant, même si un tel film est un peu moins bien que celui d'avant. Ou bien c'est quelqu'un qui fait son travail de façon anonyme et ce n'est pas intéressant. C'était ça la politique des auteurs. C'était né d'une phrase de Giraudoux qui disait « Il n'y a pas de pièce de théâtre, il n'y a que des auteurs ». Giraudoux voulait dire « Il y a le bloc Claudel, le bloc Giraudoux, le bloc Molière, le reste, les pièces, une pièce réussie par hasard n'a pas d'intérêt ». C'était ça l'idée. Et d'autre part, cette politique des auteurs avait un sens dans la critique française. Elle était, pour le cinéma français, elle disait au fond que n'importe quel film de Cocteau ou de Robert Bresson était plus intéressant, même si éventuellement le film n'était pas réussi, que n'importe quel film de Jean Delannoy ou de metteurs en scène qui travaillaient en adaptant des chefs-d'œuvre, mais de façon anonyme, disons. Para esse pessoal, os diretores bons, eles fazem filmes com personalidade visível na sua obra, que exprimem, que por sua vez exprimem um ponto de vista sobre o mundo, sobre o seu tema, que tem um sentido dramatúrgico, não só um sentido dramático de contar uma historinha para o espectador consumir no fim de semana, né? Eles tendem a privilegiar a mise-en-scène, que vai ser uma noção muito estudada e popularizada nesse período por causa da Carrier du Cinéma, que é o trabalho mesmo do diretor, né? Não só a direção dos atores, mas também a direção da câmera, a movimentação, a iluminação, o trabalho do som, o que está em quadro, o que está fora de quadro. Então, eles passaram a prestar, a deslocar a atenção muito mais para esse aspecto do trabalho de produção cinematográfica, né? O trabalho do diretor em si, que era antes um pouco ofuscado por causa de todo o glamour dos atores e das grandes produções, que eram filmes de produtores, né? Filmes de produtores em Hollywood, principalmente nos anos 40 e 50, e também na França, que o cinema que eles vão estar criticando é como se fosse uma Hollywood pior, né? Um cinema ordinário, escapista, muito voltado, muito calcado no diálogo e no enredo, não na mise-en-scène. Então, eles vão mudar o foco. Existiam diretores que, para eles, eram claramente autores e que se destacavam, que tinham um estilo muito claro, mas os diretores eles não recebiam tanto crédito assim, né? Quem recebia eram os atores e os estúdios, a produção,
eles eram famosos, claro, né, os principais, assim, dos principais filmes, mas eles não eram vistos exatamente como um romancista é recebido. Tem todo esse culto do artista na literatura, na música, que eles estavam tentando também defender para o cinema, né? Então, de acordo com eles, um filme de Hitchcock é tão autoral quanto um romance de Dostoiévski. Um filme de Howard Hawks é tão autoral quanto uma música de Mozart. Então, esse pessoal ele vai não só teorizar sobre isso, não só criticar e tentar mudar o curso do cinema francês do seu período, como ele próprio vai botar a mão na massa e fazer esse cinema, né? O cinema francês ele é muito marcado pela crítica, a história do cinema francês. Tanto no começo do século XX, naquela geração que vai estar estudando o cinema, tentando defender o cinema como arte e buscando uma autonomia, uma personalidade para essa nova arte, né? O Jean Epstein, a Germaine Dulac, o Louis Deluc. Se você se interessa por conhecer mais também esse pessoal, essa primeira geração de críticos da França, que foi muito importante não só para o cinema francês, mas para o cinema mundial, foi aí nesse contexto que surgiu o termo sétima arte. Eu recomendo que você confira o meu curso O Pensamento do Cineasta, que é justamente um curso que estuda os diretores que foram também teóricos. É um curso livre, gratuito, que está aqui no meu canal, e a primeira aula é justamente sobre esse pessoal, da vanguarda francesa dos anos 20. E agora, aqui nesse vídeo, a gente está falando do pessoal dos anos 50 e 60, que vai, mais uma vez, mudar o curso da história do cinema, né? Com a Nouvelle Vague, que, se você está vendo esse vídeo, talvez você já esteja familiarizado, né? Como que eles pegaram elementos do neorrealismo italiano, do cinema pós-guerra, na Itália, que estava indo para a rua filmar com câmeras menores, atores não profissionais. A Nouvelle Vague vai fazer isso também, mas com um objetivo mais experimental, mais para explorar a linguagem do cinema. Várias rupturas vão ocorrer, né? A gente vai ter mais a quebra da quarta parede, a gente vai ter o uso de uma montagem menos encadeada, menos lógica, né? Muito disruptiva, o jump cut no Acossado do Godard. Então, toda essa geração foi muito influenciada por essa energia que estava muito latente conforme eles viviam seus anos de cinefilia no pós-guerra, né? É uma insatisfação que foi crescendo com o cinema francês e isso tudo vai crescer por causa do cineclubismo, que era uma prática muito importante também. Todo esse pessoal, principalmente o Truffaut, a vida dele era assistir filmes e ler livros, então ele estava sempre lidando com esses dois meios. Então é muito interessante, né? Porque é justamente esse universo, quando você está falando aí de política dos autores, né? De olhar para o cineasta como você olha para o romancista. E isso é interessante também porque eles tinham uma outra ideia de que um diretor ele escrevia com a câmera como se fosse uma caneta, né? Como se a câmera fosse a caneta do romancista. Tem todas essas metáforas, tem todo esse idealismo, essa romantização em torno do diretor. Porém, quando isso vai sair da França e vai, por exemplo, para os Estados Unidos, as polêmicas elas vão ficar mais presentes, né? A gente vai ter um crítico chamado Andrew Sarris, que vai até escrever livros sobre a política dos autores. Ele vai cunhar o termo teoria do autor, né? E vai ser justamente uma tentativa de universalizar isso também, transportando para o cinema americano. E num período muito oportuno, né? Vai vir a nova Hollywood aí, com o cinema se reinventando e mudando drasticamente nos Estados Unidos, os novos cineastas ganhando oportunidade para experimentar e trazer novas propostas. Toda essa geração
Martin Scorsese, do Coppola, do Brian De Palma, do George Lucas. E, no entanto, vai haver uma outra crítica, né, a Pauline Kael, que vai ser como que a antítese dessa ideia, né, que vai defender que os filmes sejam apreciados por eles próprios, né, que não seja preciso assistir a um filme, aos outros filmes do diretor para definir se um filme é bom. De acordo com ela, a gente devia se basear mais em cada filme individualmente, e é isso, sabe? Não fantasiar tanto em torno do autor, digamos assim, né? Então, para ela, a gente devia julgar o diretor pelo filme, não o filme pelo diretor. É mais ou menos nessa linha. E essa polêmica continuou, né? No entanto, o cinema de autor é algo muito concreto, né? Mas eu acho que ele não deve se tornar também uma obsessão, assim. Por exemplo, você olha para cineastas de hoje, qualquer geração, cineastas que estão surgindo, você reconhece estilos, assim como eles fizeram nos anos 50 e 60 com o Hitchcock, por exemplo. O Truffaut escreveu esse livro, que na verdade é uma série de entrevistas que ele fez com o Hitchcock, justamente porque o Hitchcock, o que para a gente hoje é um grande gênio do cinema, era visto mais como um diretor ordinário, né? As pessoas assistiam os filmes dele como qualquer outros filmes, indo ao cinema e para ter ali um entretenimento, não era tanto apreciado enquanto artista. E com esse livro e com as críticas do Carrier do Cinema, não só o Hitchcock, mas muitos outros diretores, né, como eu falei do Howard Hawks, mas também Jean Renoir, Carl Theodor Dreyer, né, diretores do mundo inteiro, Murnau, eles passaram a pegar esses exemplos na história do cinema e para defender essa política, né. E como eu disse, ele continua o cinema de autor é algo que está aí, né? Está no nosso vocabulário, é algo que eu acho que é bastante concreto, sim. Eu acho que ele é melhor tido como mais algo que você usa para analisar do que para tentar impor, sabe? Eu acho que isso pode ser acompanhado de uma arrogância, né? Se você quer fazer filmes, você tem que estar preocupado com o que você vai fazer, a história que você vai contar, ou o que você está tentando expressar com o seu filme, não necessariamente construir algo que você vai defender como o seu estilo, ou sabe? Eu acho que e da mesma forma não ficar fetichizando tanto os grandes diretores ao ponto de dizer que eles não podem fazer filmes ruins, né? Que eles não podem ter filmes piores do que filmes de diretores ordinários, de diretores simplesmente contratados por um grande estúdio para fazer um filme de gênero, o que quer que seja que não seja tão interessante, né? Mas ainda pode ser um melhor filme do que um filme ruim de um autor, né? Por exemplo, Woody Allen, nos últimos anos, ele fez filmes fracos, né? Filmes bem mais fracos do que os filmes que ele fazia nos anos 70 e 80. Então, é possível que essa geração que lançou a política dos autores tenha sido um pouco radical, ao ponto de dizer que até mesmo os piores filmes de um autor são mais interessantes do que os melhores filmes de um diretor comum, né? Deixa aí a sua opinião, não é uma questão óbvia, é um excelente debate, assim como a sua expansão para a questão dos roteiristas, né? Em determinadas produções pode ser que o roteirista seja mais autor do que o diretor, que tenha feito mais o trabalho ali de cinematografia do que o diretor, né? Que eu digo de pensar como uma obra cinematográfica no próprio roteiro do que o diretor fez na sua mise-en-scène, né? Que pode ser uma mise-en-scène muito passiva, muito sem personalidade. E aí, né? Quem é mais o autor, né? Sendo que o próprio roteiro já traz muito mais os cortes, como que aquele filme é concebido na imagem, no som. Aí vai dizer que o roteirista não é o autor. Então, ou então vai acabar sendo um filme ordinário, né? Um filme sem autor, mas tendo muita personalidade. Então é um debate muito bom, é uma questão que não se esgota, assim. O cinema de autor, como eu falei,
ainda assim é uma coisa muito concreta, a gente vê realizadores contemporâneos com seus estilos muito característicos, e eles podem também fazer filmes ruins e devem ser responsabilizados por eles, né? E hoje em dia a gente vive uma época muito estimulante para a produção autoral. Nunca foi tão acessível você pegar uma câmera, se expressar com um grupo de colegas, de amigos e editar sozinho no seu laptop, inscrever num festival de outro continente, colocar na internet. Então é um período muito bom na história para experimentação cinematográfica, para a produção independente e a produção autoral. Então, eu quero muito saber a sua opinião sobre a política dos autores, se você concorda com Truffaut, se você discorda, e é isso. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo. Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal se você é novo aqui, para receber semanalmente vídeos de cinema como esse. Aqui na tela final você também pode acessar os trailers dos meus filmes, que são filmes independentes e autorais.